Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Voltamos com mais um comentário bíblico da palavra de Deus. Desta vez nós estamos a falar da blasfêmia e estamos com a Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 31, que nos diz assim: Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Você tem noção do que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Hoje eu quero falar pelo menos algumas características da blasfêmia e da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque existe blasfêmia e blasfêmias, essas blasfêmia contra a palavra, blasfêmia contra o Filho do Homem, contra Jesus, blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos falar das características da blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você tem noção do que é uma blasfêmia? Vamos lá então. Você dedicar a obra do diabo ao Espírito Santo é um tipo de blasfêmia. Ou o inverso. Você dedicar a obra do Espírito Santo ao diabo. Isto também é uma blasfêmia. Não somente isto, mas o Espírito Santo está agindo na sua vida e você não reconhecer isto como do Espírito Santo, você pode estar cometendo uma blasfêmia. O Espírito Santo está falando com você e você dedicar esta obra ao diabo é um tipo de blasfêmia. A blasfêmia contra a palavra, existem muitas pessoas que abrem a boca e falam o que quer da palavra como se isso não tivesse nenhum resultado, nenhum juízo. Isso pode acontecer uma blasfêmia. No entanto, vamos falar de algumas delas, como por exemplo, Simão ofereceu dinheiro a Pedro para receber o Espírito Santo. É um tipo de blasfêmia. Você vê a forma que Pedro reage à oferta de Simão. Pedro diz assim: teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Por quê? Porque é a forma com que a blasfêmia deve ser tratada. Outra característica muito interessante é aquilo que o apóstolo Paulo fez com Emineu e com Alexandre. Vamos dar uma olhadinha no texto. Na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele fala a respeito de conservar uma boa fé. Isso daí ele vai dar algumas características aqui a respeito do chamado. Lá no capítulo 1 da primeira epístola, no versículo 19, ele diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual, rejeitando alguns, naufragaram na fé. Versículo 20: entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que esses homens estavam fazendo? Eles estavam combatendo o ensinamento de Paulo, principalmente na questão de ressurreição, que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas a respeito da esperança da ressurreição ao ressoar da última trombeta. E esse Emineu e esse Alexandre aqui, eles disseminavam uma doutrina, um ensinamento, que a ressurreição já havia acontecido, e combatiam de alguma forma os ensinamentos do nosso apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo fez o seguinte: ele orou a Deus, ele apresenta a vida desse Emineu e Alexandre e entrega
nas mãos de Satanás, para que eles ficassem doentes e enfermos sobre a cama, eles tivessem a oportunidade de se arrepender da blasfêmia que cometeram. Agora, quais eram os ensinamentos desses homens que eles estavam cometendo blasfêmia? Senão contrariar a palavra de Deus. Então, contrariar a palavra de Deus é um tipo de blasfêmia. É necessário cuidado para não se dar blasfemando contra os ensinamentos de Jesus. As pessoas abrem a boca para falar contra a sã doutrina, para falar contra a palavra, para falar contra os ensinamentos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dos apóstolos e contra os ensinamentos do nosso mestre, como se isso não fosse haver um juízo, como se estivesse falando com qualquer pessoa. Você acha que isso não vai ser levado em conta? Abrir a boca e falar de qualquer forma da palavra de Deus? Deus é soberano. Pode porventura o vaso dizer ao oleiro: por que me formaste assim? Ora, nós estamos falando do grande oleiro, nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso e de sua palavra. Homens abrem a boca e falam asperamente da palavra, abre a boca escancaradamente para falar aquilo que pensa, colocando o seu pensamento cheio de ensegese, colocando as suas ideias, usando o texto para mentir, para enganar, usando de mentir com a palavra de Deus para blasfemar das coisas de Deus, para zombar das coisas de Deus, como se não fosse haver um juízo, como se Deus fosse um menino, ou como se Deus não existisse, ou como se não houvesse um perigo. A palavra de Deus: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Como que as pessoas têm a falta de temor de abrir a boca e falar de qualquer forma de um texto sagrado onde os santos morreram, onde santos perderam a vida para que essas cartas, esses textos chegassem até a nós? As cartas às 7 igrejas da Capadócia, da Ásia Menor, que são as cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia e Filadélfia. Você já observou o que está escrito? Eu me lembro que numa dessas cartas, é a carta à igreja de Filadélfia, está escrito assim: muitos judeus e aqueles que se diziam judeus, que não eram verdadeiramente, perseguiam a igreja primitiva. Então o Senhor escreve para a igreja que estava na cidade de Filadélfia, dizendo: eu farei com aqueles que se dizem ser e não são, que venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Quantas blasfêmias foram faladas! Você lembra que Jesus estava fazendo seus milagres, seus sinais, expulsando demônios? Você lembra o que os fariseus disseram de Jesus? Este daí expulsa demônio por Beelzebul. Essa é uma blasfêmia. Por isso você se dirige ao texto, o texto está dizendo: a blasfêmia dos fariseus é caracterizado, dedicar a obra do Espírito Santo ao diabo, a obra de Deus ao diabo, está cometendo blasfêmia. Nós podemos, quando nós escutamos uma profecia, o que as Escrituras nos ensinam? Julgar, certo? Julgar a profecia. Saberás quando o profeta profetizar e se cumprir, saberá que ele falou em nome do Senhor. No entanto, as Escrituras não nos ensinam a ficar blasfemando. Sabe aquelas pessoas que gostam de brincar com os dons espirituais? Hoje, nas redes sociais, nós encontramos palhaços, não é verdade? Palhaços, muita plateia, então aumentou muito o número dos palhaços que zombam dos dons espirituais. Outros palhaços já são os palhaços da exegese, né? Da lixologia, do que chamam de teologia, mas na verdade não passam de lixo, os ensinamentos que falam o que querem da palavra de Deus,
como se isso fosse bem assim, como se não fosse haver um juízo contra aqueles que blasfemam e falam qualquer coisa da palavra de Deus. Olha que tem muitos, em nome de religião, em nome de mestres, em nome de doutores, que abrem a boca, como se o inferno não existisse, como se fosse verdadeiramente certo a ideia de que a condenação não fosse eterna, né? Então as pessoas acham no direito de abrir a boca e falar o que quer da palavra de Deus e pode estar cometendo uma blasfêmia, pode estar comprometendo o Espírito Santo. Por falar em comprometer o Espírito Santo, religiões que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Não precisamos entrar no mérito da questão aqui do antropomorfismo ou antropopatismo, não, nos méritos das questões teológicas e dos termos usados para a definição do mesmo. Eu estou falando de um Espírito puro, santo e verdadeiro, que a igreja primitiva foi testemunha e hoje muitos crentes têm recebido o Espírito Santo, têm recebido a efusão de novas línguas, tanto a propósito da evangelização mundial, como também a propósito da edificação espiritual. Você gostou desta? O propósito da evangelização mundial é Atos 2. O propósito da edificação espiritual é Coríntios capítulo 14, versículo 1, ou Atos capítulo de número 19, onde as Escrituras dizem que Paulo coloca a mão sobre a cabeça dos crentes de Éfeso e eles são batizados com o Espírito Santo, falam outras línguas e profetizam. Então essas línguas, eles não estavam falando em língua de outras nações, porque eram apenas 12 crentes que falavam, inclusive, a mesma língua no mesmo local. Então é bom usar da coerência para analisar os textos e não simplesmente dos dogmas, dos ensinamentos que recebeu, tradicionalmente, há muitos anos, ouvindo pessoas abrir a boca e falar escancaradamente contra o Espírito Santo. Religiões unicistas, que muitas das vezes abrem a boca e dizem que Deus é Jesus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Jesus, e Jesus é o Espírito Santo. As Escrituras estão aí para ser lida, as Escrituras estão aí para ser analisada. O texto fala claramente: se eu não for, não tem como ele vir. O Espírito Santo não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. 10 dias depois que Jesus chega ao céu, o Espírito Santo desce sobre a igreja primitiva e os crentes são cheios do Espírito Santo. Jesus disse assim: vocês podem até falar do Filho do Homem, mas não falem do Espírito Santo, porque toda blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada nem neste século e nem no vindouro. E não somente Mateus escreve isso, mas Lucas também, inclusive também no seu capítulo 12. Então olha aí, uma memorização boa. Capítulo 12 de Mateus nós temos a blasfêmia, e no capítulo 12 de Lucas também nós temos a questão da blasfêmia. Versículo 10 diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Tem uma versão que diz: até ser-lhe-á perdoado. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então, muitas das vezes, as pessoas correm o risco de estar cometendo blasfêmias. Digamos que, de uma forma, as pessoas não pensam e abrem a boca para falar de uma obra do Espírito Santo. Qual será o resultado disso? Não vai haver um juízo? Então vigie, tome cuidado para não se dar lutando contra Deus. Me lembro que a igreja primitiva estava pregando e quando essa pregação chegou aos ouvidos do Sinédrio de Jerusalém, Gamaliel, que foi mestre de Saulo, deixou uma palavra muito interessante: tomem cuidado para não se verem lutando contra Deus, porque se essa obra for de Deus, não se desfará. Agora, se ver lutando contra Deus, você tentando falar daqueles que zelam pela palavra, cuidado para não se ver lutando contra Deus, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitas das vezes abrimos a boca e falamos escancaradamente de pessoas que
são pessoas queridas de Deus. Você já pensou se Deus tomar a dor desse santo? Lembra que Herodes, ele se gloriava de ter mandado matar a espada Tiago. Isto está lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Você lembra do fim de Herodes? Interessante, não é? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Alguém contendeu com o Todo-Poderoso e teve paz? Você não tem temor de abrir a boca e falar da palavra de Deus de qualquer forma? Falar das doutrinas, dos ensinamentos que os santos morreram por esse ensinamento? Abrir a boca e falar assim escancaradamente? Você acha que a palavra de Deus é só para o determinismo? Determine em meu favor? Que a palavra de Deus é só para os dízimos, as ofertas? Venha a nós o vosso reino, sua vontade nada? Você acha que a palavra de Deus é só vitória? Agora é só vitória? Não, a palavra de Deus tem as obrigações, tem os ensinamentos que nós devemos cumprir com eles. E este aqui é um que nós devemos se cuidar muito para não se ver blasfemando contra as coisas de Deus, contra a palavra, contra os ensinamentos, como se eu ou você tivesse autoridade para estar falando o que é certo, o que é errado, ou fazendo nossas aplicações hermenêuticas sem uma boa exegese, sem uma boa interpretação de texto, falando de qualquer jeito, de qualquer forma. Tome cuidado de existir um juízo. O juízo pode vir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Cuidado. A palavra de Deus é bênção, não somente para o povo de Israel, como foi em todo o mundo, em todas as épocas e histórias, como também é para os nossos dias hoje. A palavra de Deus, ela permanece firme, intacta. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente. Quem somos nós para falar qualquer coisa da palavra de Deus, ou que nós pensamos, ou fazer nossas aplicações erradas? Cuidado para não se ver falando contra a palavra de Deus. Analisa mais, observe melhor para fazer uma boa aplicação. Cuidado com as blasfêmias, cuidado ao se referir aos dons espirituais. Cuidado, você pode estar traindo maldição para a sua vida, para a sua casa, por falar de qualquer forma da palavra de Deus. Hoje nas redes sociais, pessoas brincando com línguas estranhas, zombando. Você acha que não vai ter um juízo? Ora, dá uma estudadinha na palavra de Deus, analisa ela, leia umas 30, 40 vezes, você vai perceber que existe um perigo enorme para a vida daqueles que tratam a palavra de qualquer jeito. Cuidado, não só para os apóstolos, os santos, bater o pó da roupa. Cuidado para o Espírito Santo não se bater em retirada. Cuidado com a blasfêmia contra a palavra de Deus, contra o Espírito Santo, contra as coisas de Deus. Deus te abençoe. Em breve voltaremos com mais um comentário.